Retomando os trabalhos da oitiva, agora eu chamo o senhor Nilson Costa Carvalho, para responder aos questionamentos. Divorciado. Hoje, cuidador social. Beleza? Já tá apertado, né? Confirma a documentação? Confirmado. Ok, obrigado. Vamos dar andamento, então. Qual é o seu nome completo? Nilson Costa Carvalho. Qual a sua profissão? Hoje, cuidador social. Qual foi o seu último emprego? Eu estou contratado. Qual local? Reencontro. Quanto o senhor ganha? R$2.200. Qual o seu horário de trabalho? Das 18 às 6. Quantos voluntários tem a Reencontro? Difícil precisar em número, mas são vários voluntários. A senhora Diana fez ou faz parte da diretoria? Fez parte da diretoria como presidente, hoje não faz mais. Quais as tarefas atuais da senhora Diana? Voluntária, como psicóloga no outro CNPJ. Mas e na Reencontro? O que ela faz na Reencontro, onde é conveniada com a prefeitura? Hoje, nada. Hoje, nada? Nada. Quantas vezes ela comparece por semana na entidade? Comparecia na entidade? Qual entidade? São duas distintas. Aqui a gente está falando de uma entidade que é associada com a prefeitura. É essa que a gente está perguntando. Às vezes vocês perguntam de uma, perguntam de outra, né? Então, a gente precisa ser meio que objetivo. Só uma colocação. Nilson, primeiro até bom dia. Bom dia. Quando nós perguntamos da Reencontro que não é da associação, é porque a pessoa fala algo referente a particular. Ok. Senão nós não direcionamos nenhuma pergunta em relação a particular. Ok. Então, pode me perguntar novamente? Quantas vezes ela comparecia por semana na entidade? Praticamente todos os dias. E hoje ela não faz parte da entidade, é isso que você está falando? Hoje não. Tá. Quando ela saiu da entidade? Não sei te precisar. Qual o número e nome dos diretores? Diretores? Isso. Ou diretoria? Diretoria, né? Diretores da diretoria, né? Essa é composta por 6 pessoas. Qual é o nome?
Hoje, Anderson Cristiano Ferreira de Camargo, Ivanildo Costa Carvalho. Isso agora é difícil, hein? É difícil agora. Teria que estar com um estatuto, alguma coisa em mãos. Tá. Você já chegou a assinar cheque da depositar cheque da entidade em sua conta? Da entidade, não. Nunca? Não. Qual é o seu trabalho que você faz lá? O que você faz lá? Você pode me explicar? Posso, claro. Eu sou cuidador social noturno, né? Além das funções de abrir e fechar portão, tem uma série de outras coisas. Muitas vezes é necessário acompanhá-los a médico, UPA, uma série de coisas. Eles passam, às vezes, muito mal à noite, fazer contato com o SAMU para que eles venham até o local. Muitas vezes a gente precisa de ajuda da Guarda Municipal, fazer contato com a Guarda Municipal, recepcioná-los no local para que se resolva ocorrências que ali acontecem. Tem uma série de funções aí. Aqui, nos depoimentos que a gente teve aqui, foi relatado o seu nome como funcionário fantasma. Você confere isso ou não? Não, claro que não. Aliás, né, fazendo uma parte aí, né, eu acredito que aqui, no último depoimento, foi relatado muita coisa que não procede, né? Inclusive, vamos deixar claro, e a pessoa, eu acho que quando senta aqui, ela tem que ter certeza daquilo que ela está falando, porque em algum momento ela vai ter que provar, né? Assim como ele relata, né, que eu nunca aparecia na entidade, que eu nunca fazia nada na entidade, ele relata também que, pela minha conta, mensalmente circulava em torno de 10 a 12 mil reais em cheque de funcionários fantasmas. Isso nunca existiu, isso é uma grande mentira, né? Inclusive, eu estava falando com o advogado ali agora, né? Pode tirar extrato desde lá do primeiro mês, para que se constate isso. Isso é uma grande mentira. Isso não existe. Tá. Quando a Graziele era presidente, você chegava a ver ela no local? Sim. Sim? Sim. Até porque... Durante a semana? Durante a semana, quando tinha esses eventos dos quais ela falou. Eu sempre estive presente na entidade. Mas ela, presente durante a semana, ela esteve lá... Quando existiam esses eventos do qual ela falou. Até porque tudo isso sempre foi constatado por fotografia, uma série de coisas. Quando ia lá alguém... né? Mas sem contar esses eventos, diário, estou falando, durante a semana. Não, até porque a diretoria, eles são pessoas voluntárias, eles têm outros trabalhos. Eles trabalham em outros locais, eles precisam se manter, porque a associação, né, ela tem um regimento, ela tem um estatuto devidamente, né, constituído e registrado em cartório, que diz que as pessoas que são da diretoria, né, que mantêm vínculo com a diretoria, elas não podem ser remuneradas. Essas pessoas precisam trabalhar em outros locais. Então, durante a semana, elas estão ocupadas para isso. Esse mesmo estatuto, que eu falei, totalmente, devidamente constituído e registrado, ele também, em nenhum dos locais, ele diz que nessa entidade não pode trabalhar. Não tem cláusula que diz que não pode trabalhar amigos, parentes ou familiares. Isso está tudo muito bem registrado em cartório. É documentado. Quem convidou a Ivanilde para fazer parte de tesoureira? Na época fui eu. E você chegou a explicar para ela o que o tesoureiro fazia? Olha, foi explicado sim, né? Foi explicado sim para ela, né, quais eram as funções, abrir conta em banco, fazer e acontecer, né, tinham pagamentos a serem constituídos e tudo mais, né? Acredito eu que no decorrer de tudo isso, isso foi se perdendo e por isso de tudo isso. Mas, obviamente, foi explicado para ela, sim. Tá. E sobre os cheques que ela assinava em branco, que ela mesmo relatou, que ela não sabia o que estava assinando? Pois ela disse, ela relatou que assinava, assim como a Graziele relatou que assinava. Eu nunca tive acesso a nada de cheque, contábil, nenhuma dessas coisas. Você é que fundou a Reencontro? Sou membro fundador da Reencontro. Essa ideia surgiu, né, a partir de um momento meu. Eu tive um problema pessoal com álcool e drogas, né, fui tratado em um outro município, né, inclusive um tratamento, na época, há
quase 17 anos atrás, fornecido pelo nosso município. Graças a Deus consegui obter sucesso nisso. A partir daí fiquei como voluntário nesse centro de tratamento por onde eu passei, e aí surgiu a ideia, né, de montar o centro de tratamento. Na época não tinha nenhum poder aquisitivo para que isso acontecesse, tive a ajuda de toda a minha família para constituir isso, alugar um local na época, comprar mobília e tudo mais, tive a ajuda do meu irmão, muita ajuda dele por sinal. Então a ideia foi minha, eu sou membro fundador da Reencontro. Lembrando também que a Reencontro não tem dono, ela tem uma diretoria, é uma associação que não tem dono. Eu gostaria de deixar isso claro, porque às vezes a gente passa, na praça aí, eu acho que isso tem que ficar claro também para a população. Hoje mesmo, na hora que estacionamos o carro ali, passando pela praça, as pessoas falam assim, olha o dono da Reencontro, o cara que está surrupiando 1 milhão. Pô, isso não existe. Uma associação não tem dono, ela tem uma diretoria. Você está dizendo, o que faz a diretoria? A diretoria, ela toma decisões. Tá, mas quais decisões? Tem reunião, não tem reunião? Tem reuniões de diretoria. Tá, foi confirmada aqui com a ex-presidente, que era presidente no período, consta que não participava em reuniões. Ok, porque em horário que essas reuniões aconteciam, muitas vezes ela não podia estar. Essas reuniões também, pelo estatuto, pelo nosso regimento, ele diz que tem que ter uma assembleia uma vez por ano, se não me engano, acho que é em outubro, Essa é a assembleia que tem que ter para discutir opiniões, falar da entidade. É uma única assembleia anual. Quem tomava a decisão final da entidade? Essa decisão final, ela sempre, apesar de ser colocado que a decisão final é minha e da Diana, essa decisão final, ela sempre envolve muita gente. Diretoria, pessoas que trabalham, membros, funcionários, são todos participantes. Inclusive, sempre que se toma decisões, hoje, muitas vezes, os próprios acolhidos, usuários ali, eles participam, através de assembleia, o que vai ser feito, de que forma vai ser feito. Quem é que faz a contratação? Olha, na época em que essas contratações eram feitas, geralmente a Diana que fazia, porque quando esse projeto começou, ela era presidente. Inclusive, uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer aqui, a respeito do último depoimento, eu vou me lembrando das coisas e vou esclarecendo, porque foram relatos confirmados, não foram relatos assim, eu acho que poderia ser. O vereador Valdir Barreto pergunta para a Carolina, quem era presidente na época dela. Ela disse que é a Graziele, e que ela nunca viu a Graziele, ela não ia ver mesmo, porque a Graziele não era presidente. Quem era presidente era a Diana. Ela afirma ali, que a Diana falsificava assinaturas da presidente. Outra mentira, porque a Diana era presidente, então era ela quem assinava. Inclusive, no final, ia se trazer um livro para ela reconhecer a assinatura falsificada. Então, o que a Diana assinava era porque ela era presidente. Uma outra pergunta também, do vereador Valdir Barreto, por que ela saiu da entidade, assim como a mesma pergunta foi feita para o Leonardo, e vamos esclarecendo, porque eu acho que isso está muito bombástico aí na mídia. Ela disse que foi para não ser mais conivente com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu nem sei se vai ser ético o que eu vou dizer aqui agora, mas na época ela teve algumas tentativas de suicídio, ela tomou caixa de medicamento, foi para a nossa Santa Casa aqui, teve que fazer lavagem. Ela cortou-se os braços de uma outra vez, De uma outra vez, o condomínio ligou para o Leonardo, dizendo que ela estava tentando colocar fogo na casa, e aí ela foi afastada, ela foi internada numa psiquiatria, e aí procede aquilo que ela diz. Um advogado meu foi até a Reencontro, fez um acordo, que eu não continuaria. Mas não era por não ser conivente, é porque ela não tinha mais a mínima condição de continuar na entidade. Ela tinha problemas ali bastante sérios. Então, para que se esclareça todas essas coisas. Na época, a Diana era presidente, é por isso que ela assinava. Quem participava e tomava as decisões da diretoria? Quem eram as pessoas? Você pode citar os nomes? Geralmente, na grande maioria... Eu estou falando da diretoria, que tomava decisões, que conforme a ata fala. Quem era? A Diana, sempre por procuração. Quando ela não era presidente, por procuração, a Diana. No período desse trabalho aí.
Então é a Diana que tomava as decisões, não era a presidente? Sempre, por procuração. Quem efetuava o pagamento? A Paula, que lançava no sistema, e a Diana, que autorizava o pagamento. Quem emitia os cheques? Hoje já não mais, porque hoje o presidente está assumindo isso. Tá. Quem emitia os cheques? A Paula, geralmente. Bom dia mais uma vez, Nilson. Bom dia, Rubens. Até para a gente estar registrado, você é morador de Vinhedo? Sim, sim. Ainda é? Sempre, dos Três Irmãos. Certo. Até para deixar registrado também, lembrar a todos que aqui você não está, tanto você como os demais, como denunciado, e sim como testemunha. Sim, sim, sim. Tá, para deixar bem claro isso. É que são muitas coisas, né, que pegam aí. Você disse que você hoje tem uma função como cuidador social. Sim. Você tem uma formação para essa função? Estou no último semestre de serviço social, cursando o último semestre de serviço social. Então, quando eu entrei, eu já estava cursando essa faculdade. Tem uma série de outros cursos, né, relacionados aí, muitos deles à dependência química, mas alguns também de cuidador, uma série de coisas. Eu sempre fui me especializar naquilo que eu gosto de fazer. Então, eu tenho muitos diplomas, muitos cursos aí que foram feitos. E também, volto a afirmar, né, quando eu entrei lá, eu já estava cursando serviço social. Hoje você é um dos funcionários contratado pela Reencontro. Contratado. Você é remunerado para essa função. Remunerado. Desde quando você tem esse registro de contrato? Desde o início do projeto. Então, já há alguns anos. Há alguns anos. A Reencontro, ela tem um contrato com a administração pública. Sim. Você chegou a ler esse contrato? Sim. Você poderia me dizer qual o número de assistidos que esse contrato reza de parceria entre a Reencontro e o município? Se não me engano, 30 usuários. Você já exerceu alguma outra função na Reencontro, além de ser cuidador? Não. Nunca teve nenhuma função? Não. Nunca foi presidente, Não, nunca foi tesoureiro, nunca foi fiscal? Nunca teve nenhuma função? Desde que ela foi fundada. Como funcionário da Reencontro, você carimba cartão, é registrado, tem registro ponto? Tinha um cartão ponto, cartão de registro. Você trabalha, você afirmou que o seu horário de trabalho é das 18 às 6 da manhã. Isso. Você até acompanhou algumas testemunhas. Sim. Você tinha esse conhecimento que as pessoas tinham a prática de assinar cheque em branco? Sim. Você, como funcionário da Reencontro, como procede o pagamento? É através de cheque para o funcionário ou através de transferência? Na grande maioria das vezes, transferência bancária. No início, né, existia aí uma ordem operacional que poderia se trabalhar com cheque, né? Depois de algum tempo, acho que para nenhuma entidade, nenhuma associação, isso pôde dar continuidade, tanto em supermercado como qualquer outro tipo de estabelecimento, né? Foi banido o cheque. Até pelo tempo que você está na Reencontro, Nilson, pela função, e você é um dos que, vamos dizer assim, que implementou a Reencontro desde o início, além da parceria com o município, que existe esse repasse aí, que é aproximadamente 900, vamos arredondar para 900 mil reais, tem alguma outra fonte de renda da Reencontro? Na Reencontro, a outra fonte de renda são auxílios, ou melhor, eram auxílios aí, doações, eventos que a própria Reencontro promovia, né, para angariar fundos e tudo mais. Nessa entidade que tem ali o contrato com a prefeitura. Não tem qualquer outro convênio, qualquer outro vínculo, né? Existe também aí uma grande confusão entre os dois. Você sabe que quando essa Casa de Leis ela aprova o repasse para as entidades, no caso a Reencontro, aquele valor ele é anual, é uma previsão. Sim. Aí é repassado mensalmente. Sim.
Esse repasse é através de uma prestação de conta da Reencontro junto ao município. Isso. Você, em algum momento, participou dessa prestação de conta para que o município pudesse fazer o repasse à Reencontro? Nunca. Nunca teve acompanhamento de documentação? Você nunca teve nenhuma participação? Não. Essa seria a função de qual diretor? Do administrativo. Administrativo, aí você deixa ele muito genérico. Seria o presidente? Seria presidente, junto com o assistente financeiro que lá trabalha, né, que no caso é a Paula, o coordenador, né? São eles que apresentam essa prestação de contas mensalmente, acredito eu que todo dia 10, onde são juntados toda a documentação, toda e qualquer documentação. Hoje, volto a dizer, né, tudo por transferência bancária, né? Então, são essas pessoas, coordenador, auxiliar administrativo, junto com o presidente, que faz todas essas autorizações. Eu tenho conhecimento disso, mas não tenho acesso. Nunca fiz qualquer tipo de prestação de contas. Então, por enquanto, é isso, presidente. Valdir. Ô, Nilson, você afirmou que nunca teve acesso a questões financeiras, é isso mesmo? Isso. Entendi bem, né? Isso. Agora, você levava cheques para assinaturas, você fazia esse trabalho também? Nunca levei cheques para assinar, em nenhum e nem outro local. Tá. Isso e também não fazia função. Serviço de banco, também não fazia serviço de banco, nem trabalhava, fazia serviço de compras, também não. Tá? Nunca. Você falou que a maioria dos pagamentos dos funcionários era por transferência. A partir de um período ficou sendo só por transferência, é isso? Isso, de um período, que eu não sei te precisar, mas... Mais ou menos quanto tempo que foi, não sabe dizer? Acho que já faz aí mais de um ano que isso não pode ser por cheque. Não tenho certeza do que eu estou dizendo. Mais ou menos um ano. Porque eu não acompanho isso. Tá. Eu estou dizendo... Não, mas você recebia o dinheiro, se era em cheque ou transferência, isso você recebia. Sim. A partir de um período, até um período você recebia em cheque, depois você começou a receber em transferência. Na grande maioria das vezes, né, desde o início, né, quase todos os funcionários tinham conta em banco, exceto algumas pessoas aí que não abriram conta, não têm conta. Então, esses funcionários, aí, alguns eram pagos por cheque. Mas isso é muito pouco, muito pouco. Então, mais ou menos um ano, então, né? Isso que foi banido, que você disse que começou a receber. Não sei precisar. Tá? Outra questão é o seguinte, você sabe se havia reuniões do Conselho Fiscal para aprovar contas? O Conselho Fiscal costumava se reunir, você tem ideia disso? Não, eu acredito que não tinha. Isso era feito ali entre o coordenador, presidente, aquelas pessoas que ali estavam comandando no dia a dia. Certo. Você teve conta conjunta com algum outro funcionário voluntário da instituição? Não. Eu tenho uma conta conjunta com a Diana, né? Não sei quando que essa conta foi firmada, mas não... Quanto tempo mais ou menos você tem essa conta conjunta com ela? Eu não sei te dizer. Não sabe dizer? Não sei. E pode informar o motivo pela abertura da conta? Por que abrir essa conta conjunta? Por que nós abrimos essa conta conjunta? Eu não sei também te dizer o porquê que ela foi aberta. Não é uma conta que não tem movimento, ela praticamente não é movimentada. Além de relação de trabalho com a Diana, você tem algum outro tipo de relação com ela? Não. Nilson, depois eu vou até explicar a minha pergunta. Tá. Você tem algum vínculo parentesco com a atual administração? Com a atual administração, não. Só com a tesoureira, que continua sendo a minha irmã. Tá. Até para deixar bem registrado, nós entendemos que não é ilegal ter o relacionamento entre parentes na administração. Pode parecer imoral, mas nós também temos ciência que você até fez essa colocação, não é ilegal, nós temos essa ciência. Às vezes nós fazemos esse questionamento para entender a conjuntura da gestão da Reencontro. Tá ok? Eu gostaria de fazer um parênteses aí, Rubens, né? Eu volto a falar que desde o início, né, quando a Reencontro foi uma ideia da minha cabeça, que todos da minha família achavam uma ideia maluca, né, trabalhar com tudo isso, né, na época
deixar tudo que eu fazia para trabalhar com dependência química, né? A minha família foi a grande promotora de que isso era uma maluquice, que isso era uma loucura. Né? Isso aconteceu aí há uns 13 anos atrás, né? Mas também foram os grandes apoiadores dessa causa. Né? Às vezes, até por isso, né, eu até vou reafirmar agora, é uma coisa que deve ser revista também, talvez por isso que essa família sempre fez muita parte de tudo isso, ajudando, porque eles foram os grandes colaboradores. E por conta dessas entidades, por conta de uma série de outras entidades, né, eu gostaria, meu filho pediu para que eu fizesse um agradecimento em especial ao Itacolomi, né, a quem ele tem uma grande dívida, ele está numa universidade federal no Paraná, né, e ele pediu, ele falou, pai, faz lá, porque quando ele veio de férias agora, a primeira coisa que ele me disse foi, pai, eu vou até o Itacolomi, né, fazer um agradecimento em especial àquela entidade, porque se eu estou onde estou é porque eles me encorajaram. Então, meu filho também veio com isso. Né, ele é voluntário do Itacolomi, sempre que precisa, ele está lá como voluntário, com 19 anos, então a família sempre foi envolvida nessa causa. Né, e que bom que os meus filhos também compraram essa causa. Você acha normal assinar cheques em branco? Normal, não. É? Normal, não. Quem pedia para o Anderson e o Leandro, né? E Leonardo assinar os cheques? E até a casa da Ivanilde para assinar os cheques. Quem ordenava isso? Quem mandava? Geralmente era pedido pela Diana. A Diana? Geralmente por ela. Tá. A Reencontro recebe doações. Recebe? Gostaria de dizer que a Reencontro sempre ali no 1199 sempre recebeu muitas doações. A partir do momento desse estardalhaço na mídia, essas doações foram interrompidas por conta desse 1 milhão, né? Hoje não recebe quase que nenhuma doação, mas recebia muitas doações, nunca em espécie. Como isso é controlado? O quê? Essa doação. Como era controlada essa doação? Como era o controle disso daí? Você recebia uma doação, vocês assinavam, vocês davam alguma coisa? Como era o recebimento? Como era essa doação? Não, na grande maioria das vezes as pessoas viam a necessidade, até muitas vezes pelo apelo, né, em operações de inverno, qualquer coisa nesse sentido. Essas pessoas faziam aí mutirões, se reuniam, juntavam roupa, cobertores, travesseiros e iam até o espaço fazer a entrega de tudo isso. O senhor disse que a presidente tomava todas as decisões e ela disse aqui que não. Prestação de contas, no período dela, quem é que tomava, quem mandava? Quem era? A atual presidente. Eu estou falando quando a Graziele era presidente. Ela falou aqui que ela não participava de nada. Ok. Quem tomava decisões no lugar dela? Ela já te respondeu, através de procuração, a Diana. A Diana? Sim. A Reencontro tem uma ação contra a Prefeitura de Vinhedo? Uma ação contra a Prefeitura de Vinhedo? Isso. Judicial? Uma ação judicial contra a Prefeitura de Vinhedo? Uma ação judicial? Isso. Tem? Não? Posso complementar? Pode. Por favor. A pergunta é se você tem conhecimento se existe uma ação judicial da Reencontro contra a Prefeitura, apenas isso. Se você tem esse conhecimento ou não. Talvez essa agora? Ah, sim. Talvez aqui que foi colocada agora por conta do repasse da verba. Ah, você diz agora. Isso, agora. Você já teve clínicas em outras cidades? Não. Nunca? Não. Melhor. Isso também não é uma clínica, ela não é caracterizada como uma clínica, é uma comunidade terapêutica. Né, todo e qualquer tipo de trabalho lá é voluntário. Né, não existe essa demanda clínica, geralmente é aquela coisa que as pessoas são colocadas à força e são obrigadas a se tratar.
A Reencontro é uma associação, uma comunidade terapêutica, que começou e foi constituída no município de Valinhos, né? E depois ela veio para Vinhedo. Mas é a Reencontro, nunca qualquer outra clínica em qualquer outro lugar. Como era feita a seleção de funcionários? A seleção de funcionários ela é feita até hoje, né? Através do coordenador, né? Na maioria das vezes também com o auxílio da equipe da assistência social. Por exemplo, agora, há um mês atrás, 2 meses atrás, né? Na verdade, o pessoal não quer trabalhar muito lá, foi aberto as vagas daquelas que estavam em abertos para se completar as vagas, né? E a gente ouve muito na mídia, pô, arruma uma boquinha para mim, abre uma vaga para mim, abre não sei o que para mim, né? E essas vagas elas foram abertas, né? Para contratação. Não houve um único interessado de Vinhedo que lá mandasse um currículo ou participasse. Foram contratados em conjunto com o coordenador e a Secretaria de Assistência Social, acho que 2 funcionários de Campinas e um de Hortolândia, porque ninguém daqui se apresentou para esses cargos. Quais são os critérios? Os critérios? Isso. Disponibilidade de horário, ter um pouco ali de conhecimento naquela área. Hoje, um dos requisitos que está sendo utilizado lá é já ter trabalhado com isso, ter experiência nessa área. Qual formação que precisa trabalhar nessa área? Talvez o curso em cuidador social, né, que também já está sendo aí analisado, onde que tem esses cursos, de que forma eles podem ser feitos. Né? Sempre procuram pessoas amigas ou algum tipo de grau parentesco ou efetivo? Não. Quem da sua família trabalha ou trabalhava na entidade? Já trabalhou lá. Meu irmão... Fala o nome. Você pode falar o nome para mim? Sérgio Costa Carvalho. Meu filho, Abner Castro Carvalho, já trabalhou lá. Quem mais da família? Marco André Carvalho. E Éder Roberto, acho que Gonçalves. Sobrinhos? Sobrinhos, estão aí relacionados. Tá, então está tudo relacionado aqui. Relacionados. Você quer falar? Fala, Barreto. Uma dúvida. Você comentou a comunidade terapêutica, que era no município de Valinhos, depois veio para Vinhedo. A gente está falando dessa comunidade que a gente estava chamando aqui de Clínica Reencontro, é isso? Isso. É uma comunidade terapêutica Reencontro, que chama isso, também? Isso. Tá. Ok. E essa lá, qual é a sua atividade lá que você tinha lá nessa? Ou tem? Lá eu sou voluntário. Eu sou técnico em dependência química também, cursado, né? Tenho registro no CNT, então eu sou um técnico em dependência química. Uma vez por semana eu atuo com eles, com um grupo operacional, toda quinta-feira, geralmente de manhã, mas sempre que posso eu também estou lá. Certo. Você trabalha de 18 às 6 da manhã, né? 18 horas da noite, 6 da manhã. E nesse outro horário você tem algum outro trabalho fora esse de voluntário na comunidade terapêutica Reencontro? Não. Só lá que você trabalha. E a carga lá de trabalho semanal, são quantas horas por semana que você atua como voluntário lá, mais ou menos? Olha, não sei te precisar as horas, porque eu estou sempre lá, sempre que eu posso eu estou lá. Então, praticamente, você vai todo dia na semana lá, é isso? Todos os dias. Assim como todos os dias eu passo na outra também, independente do meu horário noturno ou não. Eu gostaria até de fazer um outro parênteses, vereador. Né, foi colocado também uma questão que nunca existe participação de ninguém, nem de nada, nem da secretaria, de uma série de coisas por afirmação. Né, e as pessoas sempre foram muito participativas. Eu gostaria de destacar aqui uma pessoa, que ela se chama Geórgia, né, e que, inclusive... No ano de 2017, a Operação Inverno ela foi feita lá na paróquia da João 23, né? E geralmente, ou quase todas as noites, essa diretora, acho que o cargo que ela exerce é de diretora, ela estava lá à noite,
né? E eu sei porque eu lá também estava, né? Inclusive, em finais de semana, quando eles davam trabalho, sábado, alguma coisa, e a paróquia necessitava de ajuda, ela estava sempre muito presente. Então, eu gostaria de destacar e de frisar também, né, que as pessoas vêm aqui, elas dizem aquilo que elas querem, a mídia dá um rumo que eles querem para isso, mas a secretaria sempre foi muito envolvida com tudo isso. Ela sempre foi muito envolvida na tomada de decisões, né, o pessoal ali que atua, né, tem um conselho, tem uma equipe de monitoramento, tem uma série de pessoas que ali sempre estiveram presentes. Ô, Nilson, você mesmo disse que o contrato com a prefeitura e a Reencontro é para atender em torno de 30 assistidos ali da Reencontro na 1199. 1199, isso. Isso. Esse número de 30 pessoas, hoje, você poderia me dizer quantas pessoas estão sendo assistidas? Hoje, eu acredito, eu estou de férias, né? Eu estive lá na sexta-feira, tinha 27 lá na casa, fixo. E alguns que vêm para pernoitar e coisas nesse sentido. No último ano, a média esteve aproximadamente em quantas pessoas assistidas? No último ano, a média variava muito, né? Mas em torno aí de 20 pessoas eram assistidas lá. Alguns vêm, né, de passagem, e eles ficam ali até que eles são recambiados para a cidade deles. Então, essas pessoas, elas não são contabilizadas ali, elas não entram numa lista, porque elas ficam ali para serem remanejadas para o município delas, ou para a cidade, ou para o estado delas, né? Então, isso tem uma grande variação. No inverno, é que teve um número muito maior, teve que se aumentar lá mais 20 leitos, né, numa parte de baixo para acolher, porque eles foram acolhidos no ano de 2017, volto a falar, lá na paróquia da João 23, né, mas por uma série de problemas, né, é uma população um tanto que problemática, né, em 2018 não foi acolhido, então eles foram acolhidos ali naquele espaço. Então, nessa operação inverno, né, às vezes tinha 30, 40, 45, né, dentro dessa variável. Hoje em Vinhedo, até porque a situação de pessoas de ruas ela tem crescido no geral, até pela situação financeira do país. Hoje em Vinhedo nós temos aproximadamente aí, em torno de umas 70 pessoas em situação de rua. A Reencontro ela tem algum trabalho focado a essas pessoas ou ela só atende o que a guarda leva ou o que a assistente social encaminha? Como é o procedimento? O procedimento todo é feito, né, pela Secretaria de Promoção Social, são eles que fazem a triagem, hoje estão fazendo em conjunto com a equipe técnica da Reencontro, né, a equipe psicossocial, então hoje eles fazem essa abordagem em rua, né, eles vão até o local. Eu fui no início, né, com 2 profissionais da assistência, né, nós fizemos algumas abordagens em pontos que eram estratégicos aí da cidade. Uma delas era a Praça do Mix, ali perto do Alcar, né? Mas eles têm o livre-arbítrio, né? Eles têm a livre escolha. Então, às vezes, eles vão para lá, eles entendem que lá tem regras a serem seguidas, horários determinados, e eles preferem voltar para a rua. Esse trabalho da assistência social, a gente entende que seria interessante uma participação da Secretaria da Saúde também. Você tem esse conhecimento, você tem uma participação com a Secretaria da Saúde junto com a assistente social? Olha, até onde eu entendo, né? E aí eu vou além daquilo que é a minha função, que é cuidador social, mas eu vou tentar ajudar da melhor forma que eu posso. Hoje acontecem muitas reuniões, estão acontecendo muitas reuniões entre secretários de assistência, com o secretário da Saúde, para tentar, né, entender, né, porque hoje existe um limbo nessa esfera. Né, eles são social, eles são da saúde, eles têm que ir para tratamento primeiro, para depois serem acolhidos. Tal. Então, tudo isso está sendo estudado pelo município. Eu sei que são feitas reuniões aí entre a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Saúde, visando, né, encontrar esse termo aí. As pessoas que estão sendo assistidas são só de Vinhedo? Só de Vinhedo. Uma última pergunta nesse momento, Nilson.
As pessoas que estão sendo assistidas hoje, elas já estão há mais... Tem alguns que estão há mais de 6 meses na Reencontro sendo assistido? Tem. Tem? Tem. 1, 2, eu não saberia dizer. Não sei. Mas tem algumas pessoas que estão há mais de 6 meses sendo assistidas na Reencontro. Sim. Tá ok. Você falou que tinha, não é uma clínica em outra cidade. Qual que era a cidade que você tinha? Uma comunidade terapêutica. Em qual cidade? Que não é, né, em outra cidade. É a Reencontro, essa mesma comunidade terapêutica que existe até hoje, não é outra. Né, ela iniciou os trabalhos dela na cidade de Valinhos. De Valinhos. Isso. Tá. Os nomes que você me passou, que é parente de vocês, eles recebem salários? Quando trabalhavam, sim. 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 Com quem você tinha contato da assistência social, da Secretaria de Assistência Social? Na verdade, eu sempre tive contato com toda a secretaria, tanto de assistência quanto de saúde. Mas com quem que você falava? Eu quero saber com quem que você falava. Quando tinha algum problema, você ligava para quem? Eu nunca liguei, eu nunca fui direcionado, porque esse não é o meu papel. Eu tenho contato com todas essas pessoas. Mas quando você era presidente, você era? Eu nunca fui presidente. Nunca foi? Eu já deixei claro que eu nunca fiz parte dessa diretoria. Tá bom. No momento que você estava trabalhando lá, a prefeitura já foi fazer algum trabalho de fiscalização lá? Sim, existe uma equipe de monitoramento. Quem é a pessoa que foi? Qual é o nome? Ela era montada, né? Hoje eu não sei quem está, mas na época era a Mariana, Dr. José e mais uma pessoa agora que eu não sei te dizer. Mas essa equipe de monitoramento, eles têm até por obrigação estar lá, né, gerenciando tudo isso, e eles sempre fizeram esse acompanhamento. E posso até falar, né, de todos os secretários que passaram por essa pasta, né, que às vezes eles passam meio que desapercebidos. Né, quando nós entramos era a Yolanda, ela ficou por muito pouco tempo ali, mas que muito nos auxiliou nessa causa, até por ter um certo conhecimento, porque ela já vinha lá próximo dos Três Irmãos, quando era lá. Depois disso, acho que veio o Júnior Vendemiati. O Júnior Vendemiati estava lá impreterivelmente uma vez por semana. Ele estava lá, ele desenvolvia uma atividade lá de relaxamento com aqueles usuários. Então, toda semana ele estava no local. Depois o Júnior Choca também esteve por muitas vezes nesse local, né, nos auxiliando, esclarecendo dúvidas. Claudineia Serafim, logo que assumiu, também esteve lá, fez reuniões e tudo mais. Essas pessoas sempre foram muito presentes, muito presentes. A equipe de abordagem e acolhimento de rua, né, a Viviane, por exemplo, junto com a Rita, a Viviane em época de carnaval, Natal, essas coisas, ela fica lá, ela passa o tempo lá abordando, fazendo, acontecendo e tudo mais. Então, eles sempre foram, volto a falar, sempre foram muito presentes. Quem era responsável de entrar em contato com a prefeitura? O coordenador do serviço. Quem é o coordenador no tempo da Graziele? Quem era? Acho que foi a Kátia. Primeiro coordenador foi o Felipe, que hoje voltou, está lá. Depois teve a Kátia, acho que como coordenador. O Gil. O Felipe voltou como coordenador, hoje ele é o coordenador. Então, são essas pessoas que fazem contato com a secretaria. Após a abertura da CPI, a prefeitura, com o órgão da secretaria, chegou e até o local fazer algum tipo de levantamento? Foi através de um convite que foi feito para essa casa, em conjunto com o convite que foi feito para a própria Secretaria de Assistência, né, em que todos os documentos foram expostos lá, para que todos tivessem conhecimento. Então, eles estavam lá junto com os vereadores que ali compareceram. A prefeitura já foi fazer uma fiscalização para saber o quadro de funcionários, se bate com aquilo que era pago pela prefeitura? Sim, equipe de monitoramento. E essa equipe é a Rita, Viviane, Mariana e Dr. José? Está faltando algum nome? Não sei. Essa equipe, às vezes, de monitoramento, ela pode mudar também. Isso tá, mas deles lá. esses são os nomes que você passou.
Está faltando algum nome que chegou aí até lá? Tem muitos nomes que participam lá de monitoramento. Jorge é uma pessoa que está sempre lá. Hoje, Terrestre. São muitos nomes da secretaria que sempre foram envolvidas. Após a abertura da CPI, a única vez que a prefeitura foi nesse convite que vocês enviaram? Só? Não. Eles estão sempre lá. Eu volto a falar. Hoje, depois que foi aberta a CPI, eu me restringi só ao meu horário. Eu estou de férias, como eu já disse, eu me restringi só ao meu horário, né? Às vezes vou lá, dou uma passada lá e tal. Então, eu não sei te precisar. Eu sei que eles vão lá, porque às vezes o pessoal fala, a equipe da prefeitura esteve aqui. Né? Inclusive, a semana passada, parece que eles estiveram lá. Você sendo cuidador, como sabe de tantas tarefas e reuniões com o pessoal da prefeitura? Volto a falar. Eu sou um membro fundador da Reencontro, eu estou na Reencontro desde o início de tudo isso. Então, sempre que qualquer coisa acontece, as pessoas me informam. Isso quando eu não estou lá. E eu tenho um ótimo contato com todas as secretarias por conta desse outro trabalho que já acontece há 12 anos. Então você está dizendo que tudo é passado para você? Não necessariamente, eu não coordeno o projeto. Eu tenho conhecimento das coisas. Assim como a grande maioria de todos os funcionários tem conhecimento que essa secretaria está sempre presente, as coisas da forma que acontece, porque eles chegam lá, é carro oficial e tudo mais. Quais perguntas nessa fiscalização da prefeitura eles faziam para vocês? Eu não faço parte disso. Mas nesses horários que você estava, chegou aí alguém da prefeitura? Eles vão, mas eu não faço parte. Tudo bem, eu estou falando, você já chegou no seu horário de trabalho, neste horário, foi nesses anos todos que você está lá, foi alguém da prefeitura fazer fiscalização neste horário? Noturnamente, não. Nunca? Não. Neste horário, qual é o horário que você faz de trabalho? Das 18 às 6. Da 18? Às 6. Às 6 da manhã. Isso. Nunca foram? Não. Para monitoramento, não. Tá, então a prefeitura nunca foi ver os funcionários noturnos que trabalhavam lá? Não. Tá. Ô, Nilson, esse período que você está na Reencontro, é claro que passou vários secretários, até porque é uma decisão das secretarias, sim, tanto diretores e secretários, não é relacionada à Reencontro, ela só acata a decisão que a administração tomou. Nesse período, houve alguma vez uma atitude de algum secretário, como exemplo, para a redução do contrato, uma vez que atendia um número que não chegava a 30, ou se chegou, houve também alguma atitude de algum secretário propondo que aumentasse esse contrato para que pudesse atender um número maior? Ou você não tem conhecimento? Rubens, não tenho conhecimento, não sei te responder. Tá ok. Sobre quem era o responsável para realizar as compras da entidade, tanto dos alimentos, quem era? Geralmente o motorista, sempre foi uma atribuição dele. Mas o motorista ir lá e comprar as coisas, ele que sabia o que teria que comprar? Sim. Mas quem passava a lista de compras? Existe uma lista a ser comprada, existe uma lista de compras de itens que podem ser comprados ou não podem ser comprados. E então, você tem essa lista? Aqui não, mas na entidade sim. Só para contribuir até com a pergunta do vereador Edson, existe um acompanhamento nutricional? Tem uma nutricista responsável, alguma coisa parecida? Tem. Ela faz parte do corpo de trabalho da Reencontro como contratada ou ela é voluntária? É voluntária. Tá ok. Quem dava o dinheiro para o motorista fazer a compra? Não se dá dinheiro para o motorista fazer a compra, é feito mediante transferência bancária. Em documentos aqui, a gente viu que tem cheques realizados. Quem dava esse cheque para o motorista? Bom, eu vou responder porque eu tenho conhecimento, né? Esses cheques, né, para isso, e acho que ele também já deixou claro aqui para vocês,
que eram para compras de passagens, porque não tem como comprar passagens. Não, eu estou falando no mercado, não estou falando de passagem, eu estou falando de mercado. Consta cheques no mercado. Quem dava esse cheque para o motorista? Eu vou voltar a responder a pergunta que eu já respondi lá atrás. Até um período, né, a prefeitura aprovava compras com cheque, qualquer coisa. Hoje, não mais. O que existia, e foi o que o Leonardo declarou aqui, é que existia um cheque calção, né, no supermercado onde se fazia compra, então era feita a compra e depois feita a transferência. Vocês deixavam um cheque calção, faziam o consumo mensal, faziam uma transferência. A pergunta é, esse cheque calção ele era devolvido a reencontro? Sim. Inclusive, ele não existe mais no estabelecimento a partir do momento que isso não pôde ser efetuado dessa forma. Ok. Como é que chama? Presidente, como era o nome? A Graziele, ela assinava os cheques que vocês mandavam? Ela já respondeu que sim. Não, quero saber de você. Você já chegou a pedir... Eu nunca levei. Eu nunca chegou? Já respondi também. Tá. A gente está vendo todas as perguntas, a presidente não sabia informar. Ok. Não era conversado entre a presidência? Eu não sou diretoria. Você é responsável pela abertura de contas? Não. 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 Tem alguma coisa mais? Se você quiser dar as suas explicações também, pode ficar à vontade. Ok, eu gostaria sim. Até porque o jornal nos procurou na última semana, depois das últimas entrevistas na oitiva aqui, né, pedindo para que a gente desse um parecer de defesa, e eu achei que aquilo não era importante naquele momento, né, porque eu já sabia que eu estaria sendo convocado aqui, o que foi muito bom, por sinal, né, está vindo aqui hoje, né, depois do depoimento do Leonardo e da Carol, né, como eu disse, que trouxeram aqui muitas informações infundadas, né. Gostaria até, inclusive, de dizer, né, o vereador Valdir Barreto pergunta para ele, né, e ele se denuncia aqui, né, é importante que provavelmente ele está ouvindo isso daqui agora, e ele se denuncia. Por que você saiu da entidade? Né, porque eu tive uma proposta de trabalho muito melhor, eu estou trabalhando lá, mas ninguém nessa casa perguntou para ele se ele estava recebendo seguro-desemprego ou não. Porque ele disse que era uma prática da entidade fazer isso com os funcionários para que eles recebessem o seguro-desemprego. Então, nós já fomos ver, ele está recebendo seguro-desemprego, né, declarou aqui nessa casa que ele está trabalhando remunerado num outro trabalho, né, isso vai contra tudo aquilo que ele falou aqui. Uma outra coisa que ele deixou muito claro aqui, que a mídia comprou, e isso é uma coisa que não procede, a respeito de 40% do fundo de garantia dele, né, ele disse que a entidade, né, fez um cheque, sacou isso porque tinha os dados dele, ele declara isso aqui, que também é uma mentira. Eu gostaria de deixar claro aqui que ninguém consegue sacar fundo de garantia de ninguém. Isso é único e exclusivo do funcionário, né, porque existe senha para isso, né, existe uma senha, existe guia de recolhimento, né, existe uma guia de recolhimento de fundo de garantia, de INSS, então isso é intocável. Então, quando ele diz aqui que roubaram, que nós roubamos 40% dele, inclusive isso foi para a mídia também, isso não procede.
Eu acho que falta entendimento aí numa série de coisas. Quando ele diz que é uma prática da entidade, colocar as pessoas no seguro-desemprego para que elas trabalhem e ganhem, ele está praticando tudo isso, né? Então, eu não quis falar no jornal, né? Não quis me pronunciar justamente porque eu teria acesso a tudo isso daqui. Né? O Leonardo, em dezembro, ele me pediu R$5.000 emprestado, né, porque o irmão dele foi preso e ele precisava contratar os advogados, né, para correr com tudo isso, que o irmão dele estava preso. Eu estava em Guarapuava buscando o meu filho, quando ele me fez essa ligação pedindo R$5.000 emprestado, e a partir do momento que esses R$5.000 não foi passado para ele, até porque não tinha, ele pediu para que se fizesse o acordo com ele, para que ele pudesse resolver e cuidasse dessas coisas. E depois, em vários relatos dele, depois dessa CPI, né, ele passou aqui na última semana, depois ele mandou áudio aí para uma pessoa, tem vários áudios dizendo, né, a partir do momento que ele tentou... como fala? Para lembrar o ato, que a partir do momento que ele tentou estragar o meu lado, sei lá, ou não correr junto do meu lado, ele vai ver do que eu sou capaz. E aí a minha pergunta também é aquela, ele está dizendo isso. Né? Então, se alguém tivesse arrumado R$5.000 para ele, né? Então tem uma série de coisas aqui que não procede, né? O fato da mulher dele dizer que ela saiu para não ser conivente com tudo isso, e aí ela sai porque ela está internada numa psiquiatria através de um advogado, e aí deixa o marido dela continuar conivente com isso durante mais 2 anos. Né? Então, deixar um pouco claro tudo isso para a mídia, né? Toda essa exposição que foi feita. Né? Na minha conta nunca passou R$12.000, R$10.000, R$11.000, R$9.000, R$8.000, assim consequentemente, né? Como foi declarado aqui. Não foi declarado, foi afirmado aqui. Ok? Quer falar alguma coisa? Não? Qual é o relacionamento do CREAS que faz a primeira triagem para a pessoa ir até a clínica? É satisfatório o serviço que o CREAS faz? Sim, até porque são eles quem encaminham. E como é feito, a pessoa vai até no CREAS, como é feito esse trabalho CREAS e a reencontro? Como é feito? A pessoa vai até o CREAS, ou eles vão até a pessoa, até o morador de rua, né, conversam, fazem toda a triagem, existe uma equipe para isso, né, hoje, salvo engano, quem cuida de tudo isso é a Viviane, ela vai até o local, ela faz a triagem. Se a pessoa decide ir para reencontro, né, o motorista leva até lá se senta, passa um relatório daquilo que elas colheram com esse usuário, e a partir daí é que dá a continuidade ao usuário na casa. Sobre o que você apontou, Leonardo, né? Sim. Isso serve como ameaça para ele? Claro que não. Claro que não. Em nenhum momento, eu gostaria de deixar claro que em nenhum momento eu me senti ameaçado por ele. É só esclarecendo aquilo que é verdade e aquilo que não é. Né? Afinal de contas, né, existe a verdade dele, existe a verdade minha. E até num áudio desses que a gente tem aqui, depois que ele sai dessa CPI, falando com uma outra pessoa, ele diz o seguinte, nós tínhamos um projeto, né, esse projeto foi pedido para a Diana avaliar, ele e a mulher dele, tinha um projeto para moradores de rua, foi pedido para a Diana avaliar e dar uma melhorada nesse projeto, ele mesmo disse que protocolaram esse projeto, e aí nesse mesmo áudio ele diz, fui lá e falei tudo o que eu queria, o que eu tinha que falar, né? O que eles querem é o que nós queremos. Essa é a última fala dele nesse áudio, depois da CPI. O que eles querem é o que nós queremos. Então, vamos ver como fica. E não é ameaça em momento algum, até porque eu tenho muita gratidão pelo Leonardo. Tenho muita gratidão por ele. Como ele disse, né, eu conheço o Leonardo há 12 anos. Ele trabalhou na Reencontro 12 anos. O senhor disse aqui agora, que ele não sabe com quem está mexendo. Foi isso que você acabou de falar aí. Eu disse que ele não sabe com quem ele está mexendo? Não sou capaz. Como é que ele foi? Não.
Ah, tá. Eu achei que ia... Não. Tem alguma mais uma pergunta? Isso já foi até, acho que além demais, né? São falas aqui que, às vezes, complicam toda uma situação. Primeiro, eu vou deixar muito ciente, aqui é uma CPI, a gente está levantando os fatos. Ok. Primeiro, a gente não está condenando ninguém. Tá? Ok. Segundo, a gente está fazendo um trabalho, tudo que você está falando vai ser levantado, documentos e tudo. Tá? Ok. Então, eu estou deixando muito ciente que é um trabalho muito sério, que a gente está realizando, documentado tudo. Tá? É a mesma coisa, não tenho, nunca foi... A gente vai levantar as provas. Sim. Só isso que eu quero deixar ciente. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Quer? Não? Quer alguma coisa mais? Não. Você aguarda, então, para assinar o termo. Tá? Obrigado. Ok, obrigado. Beleza, Eric. Obrigado. Estacionamento na Câmara.
Ah, não, mas é bom se ficar. Que é só para terminar. É.